E aí, pessoal, tudo bem? Vamos fechar o nosso curso de processo do trabalho, né, para falar aí dos recursos menos comentados e menos vistos na prática pela maioria dos advogados, né, que são os embargos de divergência e os embargos infringentes previstos lá no artigo 894 da CLT. Para começo de conversa, os embargos de divergência que não existem mais no CPC não tem nada a ver com os embargos de divergência aqui da CLT, tá, gente? A ideia dos embargos infringentes, aliás, né, da CLT. Os embargos infringentes que a gente tinha no CPC, eles, apesar de a ideia ser bem parecida com a ideia da CLT, eles eram aplicados até mesmo em tribunais estaduais. Aqui, os embargos infringentes do processo de trabalho, eles só são aplicados no TST, tá? E, inclusive, não é em qualquer tipo de processo, somente em dissídios coletivos, que são aqueles processos instaurados entre sindicatos, beleza? Ou entre sindicato e empresa. Bom, o artigo 894 sobre os embargos infringentes, ele traz: no Tribunal Superior do Trabalho cabem embargos, no prazo de 8 dias, da decisão não unânime de julgamento que conciliar, julgar ou homologar conciliação em dissídios coletivos, que excedam a competência territorial dos tribunais regionais de trabalho, e estender ou rever as sentenças normativas do Tribunal Superior do Trabalho nos casos previstos em lei. Ou seja, toda vez que nós tivermos um julgamento, tá, em primeira instância do TST de um dissídio coletivo, né, e esse julgamento não for unânime, tá, a seção de dissídios coletivos é que faz esse tipo de julgamento. Se esse julgamento não for unânime, caberá, né, o recurso de embargos infringentes. Beleza? Ou seja, se os ministros lá da seção de dissídios coletivos não julgarem à unanimidade, os embargos infringentes poderão ser opostos como recurso para rediscutir a matéria. Beleza? A natureza desses embargos é a natureza ordinária, ou seja, você pode rediscutir tudo, óbvio, tudo aquilo que for objeto da divergência, né? E aí você pode, inclusive, adentrar em fatos e provas, beleza? Então, o órgão julgador vai ser o mesmo órgão que proferiu a primeira decisão, né? A seção de dissídios coletivos, SDC, né? Isso está previsto, inclusive, no regimento interno do TST, no artigo 70. Até coloquei para vocês, tá? Então, sobre o cabimento dos embargos infringentes, serão cabíveis apenas em dissídios coletivos, apenas das decisões não unânimes, né, de dissídio originário no TST, como eu já havia falado, né? O regimento interno do TST, inclusive, no artigo 232, ele diz: cabem embargos infringentes das decisões não unânimes proferidas pela seção especializada em dissídios coletivos no prazo de 8 dias, contados da publicação do acórdão do órgão oficial, nos processos de dissídio coletivo de competência originária do tribunal. Então, percebam, se houve um dissídio coletivo que começou no TRT, você fez o recurso ordinário para o TST, e aí a decisão desse recurso ordinário foi não unânime, não cabem embargos infringentes. Embargos infringentes apenas são cabíveis se o processo começar no TST. Né? O próprio artigo 894 ele fala que a competência territorial tem que ser, né, excedente a de um TRT, ou seja, quando a gente tem competência territorial excedente a de um TRT, começa o dissídio no próprio TST, como primeira instância. Beleza? Primeira e última instância, né? Depois do TST, desses embargos infringentes, por exemplo, só caberia, né, o recurso extraordinário, se for o caso. Tá? Então, como recurso ordinário, esse é o recurso cabível, embargos infringentes, se a decisão for não unânime. Ok? Bom, como eu disse, esse recurso ele discute apenas a parte divergente. Então, se a decisão julgou 5 pontos e divergiu apenas em um, os embargos infringentes eles só vão poder discutir esse um tópico em que houve a divergência. Tá? O artigo 232, inclusive, no parágrafo único, ele traz do regimento interno do TST. Os embargos infringentes serão restritos à cláusula em que há divergência, e se esta for parcial, o objeto da divergência. Tá? Então você só pode rediscutir a divergência que aconteceu, e não aquilo que já foi a unanimidade julgado. Bom, prazo, como a gente já viu, é de 8 dias. Né?
O nome embargos às vezes engana, né? Não são 5, são 8 dias. E a gente tem que observar que existe um pressuposto negativo de cabimento. Como assim um pressuposto negativo de cabimento? Se a decisão tiver sido realmente divergente, porém, a parte divergente que ganhou tiver em consonância com o precedente normativo do TST ou com uma súmula da jurisprudência do TST, por exemplo, aí não caberá o embargo infringente. Beleza? Só se a parte que perder, só se a parte que ganhou estiver violando, né, o entendimento do TST, que você vai poder opor esse recurso. Não dá para você opor se a parte que venceu está na forma atual da jurisprudência dominante do TST. Beleza? O efeito desse recurso ele é meramente devolutivo, tá? E o procedimento é simples. Você vai fazer um recurso, não vai ter aquela questão de folha de rosto, porque você vai fazer o recurso para o mesmo órgão, né? O SDC vai dar a decisão divergente e você vai fazer os embargos infringentes para a mesma SDC. E aí a secretaria dá prazo para a parte contrária se manifestar, também 8 dias, e distribui, né, para que seja julgado. Beleza? Inclusive, nesse tipo de embargo infringente, existe a possibilidade de indeferimento liminar, caso não sejam atendidas, né, as exigências de cabimento que a gente comentou. Por exemplo, vai ter um indeferimento liminar se você estiver querendo discutir apenas o que não for divergente. Pode ter a rejeição, né, indeferimento liminar também, por exemplo, se você estiver discutindo uma questão que já é simulada pelo TST, né, contrária à sua tese. Enfim, se alguma das hipóteses de cabimento que a gente comentou não tiver preenchida, o relator ele pode denegar seguimento ao seu recurso de embargos infringentes, e aí para você discutir junto à sessão por completo, você vai ter que fazer um agravo regimental. Beleza? Vai ter que interpor o agravo regimental para discutir com a turma inteira, com a SDC inteira, perdão. Beleza? Então, embargos infringentes aqui na CLT tem nada a ver com os extintos lá do CPC, é um recurso de natureza ordinária que é feito apenas no TST, em dissídios coletivos originários no TST, originados do TST. Beleza? Já os embargos de divergência, que estão no mesmo artigo, esses já são bem diferentes, até porque este tipo de recurso é um recurso de natureza extraordinária, tá? Diferente dos infringentes. Vamos lá, o artigo 894 diz: o Tribunal Superior do Trabalho cabe embargo no prazo de 8 dias, 2. Das decisões das turmas que divergirem entre si, ou das decisões proferidas pela seção de dissídios individuais, ou contrárias à súmula, ou orientação jurisprudencial do TST, ou súmula vinculante do STF. Esses embargos aqui, que são chamados de embargos de divergência, eles são cabíveis, como o próprio nome diz, quando houver divergência dentro do próprio TST. Na verdade, pessoal, a ideia desses embargos de divergência é uma ideia de uniformizar a jurisprudência do TST. O TST é um tribunal só. Embora ele tenha vários órgãos, a ideia é que ele tenha um posicionamento apenas, e não vários. Né? Ele não é para ser visto como um tribunal esquizofrênico, e sim como um tribunal uniformizador. Né? Então, assim, os embargos de divergência, eles cumprem esse papel de uniformizar. Se tiverem duas turmas do TST divergindo quanto à aplicação de uma lei, obviamente elas não podem ficar divergindo. Aí o que você faz? Você faz embargo de divergência para que as divergências entre essas turmas sejam sanadas. Né? Se tiver uma turma divergindo da SDI 1, né? Se tiver uma turma divergindo da orientação jurisprudencial da SDI 2, e por aí vai. Sempre que houver esse tipo de divergência, você vai poder suscitar os embargos de divergência. Tá? Esse é um recurso, inclusive, que normalmente você vai interpor, né, ou opor, como os nomes são embargos, né, a gente chama de opor, a gente usa o verbo opor, normalmente quando você já estiver lá naquela fase de recurso de revista sendo julgado. Julgou o recurso de revista, né, aí vamos supor, a turma 1 julgou o recurso de revista diferente do que pensa a turma 2 do TST. Aí você faz o quê? Embargos de divergência, né, na forma desse artigo 894, inciso 2, para que o TST resolva quem está certo, turma 1 ou turma 2. Beleza? Então, a fundamentação aqui ela acaba sendo vinculada, né,
não vai ficar voltando a fatos e provas apenas ao direito, apenas para sanar a divergência. Beleza? Do direito. É um recurso de natureza extraordinária, como eu disse. Enfim, então vocês viram ali que a divergência que vai suscitar esses embargos pode ser de várias frentes, né? Pode ser entre turmas e a SDI, pode ser turmas e súmula, e por aí vai, né? Então, assim, quem é que julga essas divergências? Bom, quem pode julgar, a depender da divergência entre quem aconteceu, né? Quem pode julgar pode ser o pleno da SDI 1. Isso vai acontecer quando? Quando a divergência se der entre turmas do TST, por exemplo, a primeira turma com a sétima turma, né? A segunda turma com a quinta turma, por aí vai. Entre turma e uma orientação jurisprudencial, entre turma e a SDI, entre turma e súmula vinculante, né? Do STF, no caso, entre turma e súmula do TST, sempre que for esse tipo de divergência, a gente vai ter como órgão julgador o pleno da SDI 1. Tá? O artigo 71 do Regimento Interno do TST diz: a seção especializada em dissídios individuais, em composição plena ou dividida, em duas subseções, compete à subseção 1 julgar embargos interpostos contra decisões divergentes das turmas ou destas que divirjam de decisão da seção de dissídios individuais, de orientação jurisprudencial ou de súmula. Tá? Agora, pode ser que, em vez do pleno da SDI 1, quem seja o julgador seja o pleno da SDI. Lembra? Porque a SDI se divide em SDI 1 e SDI 2. Então, via de regra, os embargos de divergência serão julgados pelo pleno da SDI 1. Né? Mas, se a divergência acontecer entre a SDI 1 e a SDI 2, aí quem vai julgar essa divergência vai ser o pleno da SDI. Tá? O próprio artigo 71, no inciso 1, ele fala, né, começando pelo caput, a seção especializada em dissídios individuais em composição plena ou dividida em duas subseções compete 1. Em composição plena, julgar em caráter de urgência e com preferência na pauta os processos nos quais tenha sido estabelecida na votação divergência entre subseções 1 e 2 da seção especializada em dissídios individuais, quanto à aplicação de dispositivo de lei federal ou da Constituição da República. Então percebam que quando a divergência se der entre as duas subseções, aí quem vai julgar é o pleno da subseção completa, né, da SDI. Né? Agora, quando não for SDI 1 contra SDI 2, quem vai julgar é o pleno da SDI 1. Tudo bem? Então, cabimento desse recurso, como eu disse, ele vai caber no caso de divergência de aplicação da lei. Né? Não vai ser divergência de análise de provas e de fatos. Né? É apenas o cabimento tem que ser de uma divergência da aplicação do direito e tem que ser uma divergência atual. Não adianta eu querer demonstrar uma divergência entre duas turmas pegando o julgamento de agora, comparando com o julgamento da década de 80. Tem que ser uma divergência atual. Tem que demonstrar que essa turma ainda hoje pensa diferente. Tá? O artigo 894, parágrafo 2º, ainda traz para a gente: a divergência apta a ensejar os embargos deve ser atual, não se considerando tal a ultrapassada por súmula do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal, ou superada por iterativa e notória jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Beleza? Então, a primeira coisa que você tem que fazer para demonstrar a divergência é trazer, né, a decisão paradigma, uma decisão atual. Tá? Outra coisa, você não pode alegar a divergência, né, você não pode opor os embargos se a sua tese já tiver sido decidida de forma firme, né, de forma que o TST já é contra ela. Né? Você não pode ter um entendimento firme do TST contra a sua tese. Então, por exemplo, se você tiver uma turma que julga uma matéria X contra você, né? E aí você descobre que a outra turma está julgando a seu favor. Porém, aquela que julgou contra você julgou com base numa súmula. Né? Então, meu amigo, a turma que está divergindo é que está errado, não é a sua.
Então, nesse caso, não caberão os embargos de divergência, porque o TST, por meio de uma súmula, já está contrário à sua tese. Beleza? Então, quando você tiver o TST decidindo de forma firme, né, contra você, você não vai poder fazer os embargos de divergência. A não ser que você comprove que, por exemplo, o STF é contrário a essa súmula. Né? Aí sim, se o STF tiver súmula, entendimento vinculante, por exemplo, contrário a esse entendimento do TST, aí os embargos de divergência vão caber, porque mais vale a decisão do STF do que a do TST. Beleza? Até coloquei para vocês aí o artigo 894, parágrafo 3º, e a súmula 401 do STF nesse sentido. Né? A súmula 401 do STF, inclusive, diz o seguinte: não se conhece do recurso de revista, nem dos embargos de divergência do processo trabalhista, quando houver jurisprudência firme do Tribunal Superior do Trabalho no mesmo sentido da decisão impugnada, salvo se houver colisão com a jurisprudência do STF. Por quê? Porque o STF, no final das contas, vai acabar mandando mais. Beleza? Lembrando, gente, que, como a gente já viu na aula de recurso de revista, o TST ele tem sim competência para julgar matéria constitucional, não é igual ao STJ não. Tá? Só que a competência constitucional do STF, obviamente, é superior. Tá? Bom, tem que ter também pré-questionamento, tá? E tem que ter também aquela demonstração analítica, cotejo analítico da divergência. Né? Essa ideia de cotejo analítico, de pré-questionamento que a gente tem lá no recurso de revista, aqui nos embargos de divergência, a gente vai usar da mesma maneira. Tá? Então você tem que ver se a decisão que você vai embargar, ela pré-questionou a matéria. Se ela não pré-questionar, você tem que embargar a declaração. Né? Você tem que fazer também o cotejo analítico. Não adianta só falar assim, que a segunda turma pensa diferente. Não, você tem que demonstrar por que os casos são semelhantes, onde que está o pensamento diferente, por que a outra turma está em razão. Tem que fazer esse cotejo analítico. Tá? Uma mera alegação sucinta não faz o seu recurso ser conhecido. Beleza? Outra coisa, também não há forma de cabimento. Nós temos que saber que os embargos de divergência, eles não cabem quando o acórdão, né, for de uma turma que julgou um agravo. Tá? Para ter a possibilidade de você opor os embargos de divergência, você tem que ter vindo de um recurso de revista. Ou seja, você faz o recurso ordinário, interpõe, aí você tem um acórdão. Não gostou, interpôs o recurso de revista. Aí o recurso de revista foi julgado. Desse julgamento você pode suscitar a divergência. Agora, se foi diferente, você recorreu, recurso ordinário, teve o acórdão, fez o recurso de revista, denegaram o segmento. Se denegaram o segmento, você fez o quê? Agravo. Né? Aí a turma foi lá e rejeitou o seu agravo. Aí não cabe embargo de divergência, tá? Tem que ser uma decisão, um acórdão de turma do TST que julgou o recurso de revista e não o agravo de instrumento. Agora, existem exceções. A súmula 353 do TST traz uma boa porção de exceções. Depois vocês deem uma olhada lá, que é até autoexplicativo. Beleza? Outra coisa, também não cabe de decisão monocrática de relator. Tá, gente? Se você tiver o recurso de revista julgado monocraticamente pelo relator, você não vai entrar com embargo de divergência. Você tem que fazer o agravo interno primeiro, para a turma julgar. Aí, da decisão da turma, sim, você vai fazer o agravo, o embargo de divergência. Beleza? Até coloquei para vocês a orientação número 378 aí, demonstrando que embargos, quando são interpostos contra a decisão monocrática, não cabem. Beleza? Bom, também não vai caber os embargos, também não vão caber, né, os embargos de divergência das decisões que são provenientes da mesma turma, tá, gente? Não adianta você chegar e falar assim, olha, tem um acórdão aqui que julgou contra o meu recurso de revista na primeira turma do TST. Só que tem um julgado da primeira turma do TST que é diferente. Não adianta. Nesse caso, não cabe embargo de divergência. Só vai caber embargo de divergência se for turmas diversas. Tá? A primeira com a terceira, a primeira com a quinta com a sexta. Agora, dentro da mesma turma, dois julgados diferentes, isso não enseja embargo de divergência. Beleza? Bom, sobre os embargos de divergência, né, basicamente era isso que eu tinha para falar para vocês. E só para a gente finalizar aqui a aula de processo, né, de processo de trabalho,
eu queria dizer para vocês que o incidente de recursos de demandas repetitivas, em caso de embargo de divergência, a gente vai seguir o CPC, porque a CLT não fala nada sobre isso. Tá? Agora, quanto à assunção de competência pelo Tribunal Pleno, que é um procedimento também previsto no CPC, nós temos essa previsão na Instrução Normativa número 38 do TST, no artigo 20, que fala que quando o julgamento dos embargos à SDI 1 envolver relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos, mas a respeito da qual seja conveniente a prevenção ou a composição de divergência entre turmas ou os demais órgãos fracionários do Tribunal Superior do Trabalho, poderá a SDI 1, por iniciativa de um de seus membros e após aprovação da maioria de seus integrantes, alterar o seu julgamento ao tribunal, o seu julgamento ao Tribunal Pleno. Tá? Então, aqui você vai poder ter assunção de competência pelo Pleno de alguma situação mais relevante que não seja de incidente de recurso de demanda repetitiva. Tá? Demandas repetitivas. Isso daí é, com certeza, também uma novidade que foi encampada aí pelo TST, dado o que houve de modificações aí no novo CPC. Beleza? Então, com isso, a gente encerra os recursos de embargo, de divergência, de embargos infringentes, né? Encerramos o período e também o nosso curso de processo do trabalho. Beleza? Um grande abraço para vocês, pessoal, e de paz, que o Senhor nos acompanhe.